Caros colegas, meu nome é Zumar Duarte, estamos aqui no projeto Tudo Novo CPC e eu venho fazer quase que numa retrospectiva, já que a gente está no ano 2018, alguns comentários sobre uma decisão que foi proferida no final do ano passado. Aproveito a oportunidade para desejar-lhes um ano abençoado, pleno de realizações, e que todos nós possamos, principalmente no processo civil, fazer desse ano que se inicia um ano melhor do que foi no ano passado. Infelizmente, a decisão que eu vou comentar é uma decisão que nós lamentamos pelo resultado dela. A gente está falando de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no agravo no recurso extraordinário 688-776 do Rio Grande do Sul e no 685-997 do Rio Grande do Sul. Basicamente, essas decisões assentaram que não cabem embargos declaratórios contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo tribunal na origem. Se a gente for pensar na sistemática do recurso especial e do recurso ordinário, a gente tem que lembrar o quê? Que tão logo os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais exarem um acórdão, a parte então interpõe, eventualmente pode interpor recurso especial, embargos declaratórios para pré-questionamento, mas tão logo finalizado o julgamento pelo segundo grau, a parte interpõe o recurso especial e ou o recurso extraordinário. Esse recurso especial ou recurso extraordinário é submetido então a vice-presidência ou presidência do Tribunal de Justiça local, que exerce um juízo de admissibilidade desse recurso especial ou desse recurso extraordinário. Esse juízo está lá previsto no artigo 1030 do Código de Processo Civil. Quando esse juízo é positivo, esse processo sobe ao STJ ou STF, sendo recurso especial ou recurso extraordinário, respectivamente. Quando esse juízo é negativo, a depender da hipótese, pode caber agravo interno para o próprio tribunal ou agravo para o STF ou STJ, também a depender do recurso, a depender da hipótese de negativa de segmento, conforme está previsto no próprio artigo 1030 do Código. E aí aqui surge, então, a grande controvérsia. Proferido esse juízo de inadmissibilidade, a parte interpõe embargo declaratório. O embargo declaratório é rejeitado e aí ela interpõe esse agravo. O STJ e o STF têm entendimento de que esse embargo declaratório contra essa decisão seria inadmissível e, sendo ele inadmissível, ele não interromperia, ele não geraria o efeito próprio dos embargos declaratórios, que é a interrupção do prazo recursal, ou seja, não interrompendo o prazo recursal, ele não se permitiria à parte, após a rejeição dos embargos, a interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário, tendo em vista que eles seriam, então, manifestamente inadmissíveis. Nós temos por incorreta esse tipo de decisão, por quê? Porque os embargos declaratórios servem e sempre serviram a qualquer tipo de decisão judicial. Esse é o comando que está previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. E a decisão que nega a admissibilidade ao recurso extraordinário, ao recurso especial, é decisão judicial. E mais ainda, antes, o entendimento do STJ, principalmente, estava ancorado na perspectiva de que, como esse juízo ele é bipartido, é exercido pelo juiz, pelo tribunal local e depois reanalisado pelo STJ ou pelo STF, não haveria propriamente, haveria uma decisão aí, por assim dizer, delegada, não haveria necessidade de deposição desses embargos declaratórios, já que essa decisão seria posteriormente revista. Só que isso já era impróprio antes, atualmente é mais impróprio ainda. Porque o juízo de admissibilidade, com base no artigo 1030 do Código de Processo Civil, envolve diversas dinâmicas. A depender do teor do juízo de inadmissibilidade, pode ser que eu tenha que interpor um recurso de agravo para o STJ ou, eventualmente, fazer um agravo interno para o tribunal local, conforme prevê o artigo 1030. Ou seja, o raio decisório do tribunal local, do presidente ou do vice-presidente, é muito alargado. Pode ser que, inclusive, pela decisão que ele dê, essa matéria jamais chegue então ao STJ ou ao STF. Negar o conteúdo decisório a essa decisão, dizendo que isso é mera delegação, é impróprio, porque naquelas matérias em que o vice-presidente ou o presidente do tribunal local nega seguimento, por exemplo, ao recurso especial extraordinário, aplicando o disco da repercussão geral, ou dizendo que ele já foi decidido num recurso repetitivo, essa matéria jamais será reexaminada pelo STJ e pelo STF. Logo, é necessário que seja cabível, sim, embargo declaratório contra essas decisões proferidas pelos tribunais locais, tendo em vista que a extensão da decisão, o próprio conteúdo, as próprias virtualidades que essa decisão podem assumir, podem inviabilizar, inclusive, que essa matéria venha a ser submetida posteriormente ao STJ ou ao STF. Isso é decisão,
de decisão cabe embargo declaratório, conforme prevê o artigo 1022. A gente pensa que é necessário que seja revista essa jurisprudência do STJ e do STF, como, aliás, o próprio STJ já no final de 2016 vinha mais ou menos propugnando a possibilidade de cabimento desses embargos quando envolvida a própria ausência de demonstração das razões pelas quais se declaravam inadmissíveis o recurso especial ou o extraordinário interposto, como foi um precedente que foi do ministro Marco Aurélio Belize, que foi no embargo declaratório, no agravo do recurso especial 832.457. Embora ali a gente já tenha um bom recorte para essa matéria dos embargos declaratórios, isso ainda tem que ser ampliado. Essa decisão que nega a admissibilidade ao recurso especial, como é decisão, como envolve diversas possibilidades, ela tem que sim ser submetida eventualmente aos embargos declaratórios, desde que presente, obviamente, omissão, contradição, obscuridade ou ainda, em caso limite, erro material. Bom, fica então esse comentário sobre uma decisão do ano passado e até a próxima.